Duplo Expresso. A história da Lava Jato. Alguém fez aí uma referência aos livros com a lista dos que usaram a CC5 daquela questão do banestado que nós, no nosso governo aqui no Paraná, denunciamos. Eu tinha 3 livros que, quando senador, eu recebi do Celso 3. E hoje eu verifiquei que, buscando no meu escritório, eu não encontrei os 3 livros. Eles desapareceram do meu escritório. E ao mesmo tempo apareceram lá nas mãos do Rômulo Maia, na Suíça, em meio magnético. Não deve ser o meu, porque eu não tinha e-mail magnético. Eu tinha um material impresso que recebi à época que eu era senador e estava envolvido nisso, do promotor Celso 3. E eles têm o nome de todo mundo que mandou dinheiro para fora. Agora, algumas dessas pessoas mandaram o dinheiro para fora legalmente. Eu lembro, por exemplo, de um ex-governador do Paraná que tinha uma mulher num tratamento duríssimo e caríssimo de câncer nos Estados Unidos. Ele mandou algum dinheiro para atender essas necessidades. E como eu não conheço e não conhecia à época este jogo do tráfico de moeda, de câmbio, de doleiro, eu fiquei constrangido a mexer com aquilo. Eu não identificava as pessoas. Mas eu, na tribuna do Senado, por várias vezes, está aqui o Benê do meu lado, que trabalhava comigo no Senado da República, coloquei da tribuna do Senado essas relações à disposição da imprensa investigativa brasileira. Vou relembrar aqui o caso Banestado, devassa feita entre os anos 66 e 2002. Nunca apareceu uma figura interessada de ver quem tinha mandado dinheiro para o exterior. E os livros estavam lá, em cima da minha mesa. A Fatorelli está examinando agora. Naquela época, eu trabalhei paralelamente com a Fatorelli e à época também, esses livros não chamaram a atenção dela. Então, isso tem que ser feito com algum cuidado. Mas um exame bem feito é importante e essa iniciativa do Rômulo é fundamental nesse momento. Pegar pela raiz vem de radite, né? Pela raiz, pelo início desse processo todo de corrupção no Brasil. Mas naquela época os envolvidos não eram políticos nacionalistas, progressistas ou com algumas posições, pelo menos a favor dos interesses do povo, além da corrupção que era endêmica no Brasil e continua endêmica hoje. Mas eram empresários riquíssimos. Daí não houve um órgão de imprensa que se entusiasmasse em levar para frente uma investigação mais séria. Quero ver o resultado desse trabalho do Rômulo Maia com os livros que chegaram à mão dele. Acho que não são os meus, que os meus não eram e-mail magnético. Mas eu procurei no meu escritório em Curitiba, hoje não encontrei os meus livros. Mas aqui está uma grande confusão da transferência do meu acervo bibliográfico de Brasília para cá, quando deixei de ser senador, ainda pode estar em algum canto aí. Mas a primeira impressão que eu tenho é que desapareceram do meu escritório também. Agora, não lamento isso, eu coloquei esses livros à disposição do jornalismo investigativo do Brasil durante os 8 anos que estive no Senado e ninguém se interessou por isso. Então, o Rômulo propõe a investigação, diz que distribuiu para grupos nacionais e internacionais para fazer o exame disso, e eu vou, com curiosidade, esperar o resultado desse processo. A outra questão que me surge é a possibilidade levantada também por esse Rômulo Maia, do Lula pedir a íntegra dos documentos da Odebrecht que estão na Suíça. Segundo o Rômulo, ele estaria com facilidade provando que os documentos que foram distribuídos no Brasil e em outros países da América Latina foram adulterados, falsificados. Isso desmoralizaria de forma completa essa história de Lava Jato, que foi em cima de uma corrupção endêmica e evidente, mas dirigiu o processo contra a soberania de países latino-americanos e contra políticos progressistas. Eu, ainda essa semana, vi aí pela internet, alguém podia me ajudar uma informação mais clara,
que os crimes atribuídos ao José Serra prescreveram por falta de ação do Ministério Público. Bom, daí vocês veem que o que eles queriam mesmo é entregar o Brasil. Acabar com a soberania, entregar o petróleo, acabar com os direitos trabalhistas, nos transformar numa potência de segunda ordem, escravizada de forma absoluta aos interesses financeiros de países mais ricos, notadamente dos Estados Unidos. E isso começou, vocês lembram bem, quando puseram escuta na presidente da República do Brasil. A Dilma foi grampeada. Bem, minha gente, mas vamos lá. Duplo Expresso.